Quem acompanha o Combo Infinito sabe que a gente tá muito ansioso pra jogar Hellblade 2, que vem de um dos estúdios que a gente mais gosta, que é a Ninja Theory, que faz muito tempo também que a gente fala que foi uma das melhores aquisições do mundo dos games, né, Lê? Exatamente, cara. Hoje a gente soube da saída do cofundador, né, o Tamin Antoniades, com o qual a gente é muito fã, inclusive. Saiu cheio de Mas, grana no enfim, bolso, né? provavelmente. Vendeu por milhões, né, cara? Provavelmente. Mas a gente vai ver, né, o que a Ninja Theory está preparando pra gente com o Hellblade 2, mas antes você está no Combo Infinito. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Ariel e junto com a Leptex nós vamos passar aqui por um cronograma de vídeos de Hellblade, porque hoje é o dia do game. Nós sabemos que tem aí toda a questão do 30 FPS, né, que tá todo mundo falando, eu inclusive, porque é uma das coisas que a gente cobra aí dos novos consoles, mas a gente vai deixar pra falar disso em outro vídeo. Nesses vídeos iniciais nós vamos focar naquilo que o jogo pode ter de melhor, né, já que são previews, os caras jogaram o game por um período e a gente vai saber justamente sobre a reação que eles tiveram ao jogar, também com a nossa reação em vídeo aqui pra vocês. Então nós teremos 2 ou 3 vídeos de Hellblade, fica ligado pra você não perder nenhum. Mas antes vamos falar da nuvem, que tem diversas promoções rolando, como o Top Spin 2K25 que tá chegando. Eu gosto muito dessa franquia, tá voltando aqui um jogo da hora de tênis. Também temos aqui o Shadow Warrior em promoção, um dos jogos preferidos da Leptex com 50% de desconto. Mano, não tem desculpa. A nuvem é o melhor lugar para você poder adquirir os seus jogos com confiança, lançamentos, pré-vendas, o que for, com condições de pagamentos incríveis, até 12 vezes, no Pix, no cartão, onde você quiser. Beleza? Dá uma sapeada no link aí na descrição. Vamos lá pro primeiro vídeo, vem da IGN, nós vamos acompanhar aqui o preview da IGN a respeito do Hellblade. O vídeo, no nome do vídeo já diz que ele está levando a imersão para um nível muito alto. Vamos Bora ver. lá? 3, 2, 1, vai. Tá com legendas em português aí, pra vocês. Ó, o texto feito pelo Simon Cardy. To say that Senua's next story is an immersive one would be an understatement. During my recent hands-on preview, I was able to sample Hellblade 2's practically palpable atmosphere, delivered via immersive visual and audio techniques. In fact, immersion is the word that powers each aspect of Ninja Theory's sequel. Everything from its character-focused storytelling, high-fidelity art design, and meteor revamped combat is there to envelop you in Senua's world. It's a mantra instilled in the team by studio head Dom Matthews. The technology and the techniques that we push here are in pursuit of immersion, he explains. So the questions that we ask ourselves at all times in the game is, what's the story that we want to tell, and then how do we utilise the tools and the creativity that we have available to us to tell that story? Those tools are used in a honed, focused way to ensure Hellblade 2 doesn't lose sight of its goals. We want to stick to that kind of very immersive narrative experience, says VFX director Mark Slater Tunstall. We know our skill sets, we know the sort of people in the team, so let's not go crazy and make a massive open world game. Let's keep it really kind of controlled, immersive, and true to what we're trying to do as storytellers. While Hellblade 2 remains a small game, at least in comparison to its first party powerhouse peers, it has widened its scope over that of its predecessor. Senua's journey will be a lot less isolated this time around, with other humans turning up along the way to share in her story. Matthews explains, one of the things that we really wanted to explore in Hellblade 2 was when you've got someone like Senua, who has a unique model of the world and a unique perspective of the world, what happens when that comes into contact with other people's models of the world? Caramba, que legal. Caramba, olha esse gráfico, velho. It's a new challenge that the actress who brought Senua to life, Melina Jurgens, embraced. She credits the new studio space at Ninja Theory, which was built on the success of the first game, for aiding with that process. I think having a new stage enabled us to just have more characters, she says. Before we were shooting in a little meeting room in our old office. It was just me on set as an actor, maybe 3 or 4 more people on set, so it was very intimate, very private. Now we've got this custom built massive stage, so that allows us to have more actors in motion capture, have a stunt team, do our own builds, like hang stuff from the ceiling. There's just so many more possibilities that we can do now. The addition of a wider roster of characters should make Hellblade's world feel more populated and lived in, and as a result, push that sense of immersion. Narrative elements like these new characters go hand in hand with more technological solutions, many of which have been made possible thanks to Ninja Theory's transition to Unreal Engine 5. The software has enabled the team to both recreate real-world locations with extreme detail and bring the wildest parts of their imagination to life. As a creator, UE5 is amazing, Slater Tunstall explains.
We can kind of dig in and use parts of the internal screen rendering to do some interesting effects. And yeah, obviously the real-time nature of all the lighting, and now a lot of our effects can be lit as well. It just beds everything in, and everything just fits together much more nicely. Nature has been a big influence for the studio. Eu não ia falar, nossa, que gráfico, mas é, coisas The realistas. pursuit of immersion in AAA video games often looks to cinema as much as reality. The filmmaking techniques of director Robert Eggers are of particular inspiration to Dan Atwell, Ninja Theory's Caramba. environment art director. We really like his ideas of the methods that he used within the Northman's environment, he says. Going on to recount a Que doideira, quando eu vi esse filme eu lembrei muito do Hellblade. Craft replicas of excavated historical swords, rather than making blades based on mere historical theory. Doing that research and making it as grounded in that sense as Você viu esse filme? possible, we really like his ideology of that lembro, stuff. cara. The It will come as Northman. no Eu acho que surprise não, to learn, então. then, that Ninja Theory makes physical props of its É own. novo, On a né? tour of Tipo, the são, sei lá, developer 2 Sim. studio, I was anos, shown talvez. era Alguns anos. appropriate Celtic and Não é Viking incrível, mas é um bom outfits, which filme. have been woven on wooden looms using materials commonly used in the 9th century such as hemp. These were then scanned into the game to allow their digital counterparts to be rendered as realistic as possible, something further aided by the studio's switch to Unreal Engine 5. Combined with many other artistic and technological approaches, including building rocks from hundreds of photographs taken on location in Iceland, it all makes Hellblade 2 undeniably one of the most graphically impressive games I've ever played. Its character models and lighting effects in particular stand out from the crowd. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Jurgens herself even made the trip out to Scandinavia to take in the harsh surroundings and store those memories for when it came time to reflect on them during her Nossa, cara, o performance. detalhe dela It's abrindo very o olho. windy, it's rainy, there's sharp rocks everywhere, she recalls. It's quite a daunting place to be, so I actually got frightened when I was out there in that stormy weather, and I try to remember that when I perform. So if there's a scene with rain, I try to squint my eyes as if it's raining or windy and just try to remember that trip to Iceland and how terrified I was feeling in that environment. I think the technology is so advanced now as well that I don't need to overact. It picks up every little eye twitch or lip shake or finger movement. This very Isso é real muito bom grounding mesmo. only serves to make the firmly otherworldly shine even brighter though. Once again, we can see parallels between Ninja Theory and cinema. Some of the reference footage the studio shot in Iceland is of the same locations used by Ridley Scott to craft the planet in Prometheus, which too used grounded reality to help pronounce its supernatural elements. Horrors of a Good idea. completely different alien variety are no stranger to Senua though, and some of her nightmarish visions will be familiar to those who played the original. Trying to come up with visual things based on people's descriptions of hallucinations is a really interesting challenge, says Slater Tunstall. That's where you can lean on some of the new features of Unreal 5 and have all the geometry you want to replicate those things. Like in the Leap of Faith demo we did last year, with all the repeated rock patterns as the voice is speaking. That would have been trickier beforehand. What is going to happen? It's time to find out. Caramba, o som já é muito louco no trailer. Time to find out. É. A large offering of Hellblade 2's horrors makes themselves apparent during combat, where hulking attackers throw axes and spit fire at you as hell encompasses the arena in shadows of death. It's an area that the team knew they needed to focus on to make it as immersive as possible in Hellblade 2. The question was, how do we utilise combat as a tool to tell the story, to enhance the story, to move the story forward, explains Matthews. I think games traditionally can at times be segmented from gameplay, story, gameplay, story, gameplay. For us, the approach has been, how do we have every step be meaningful for the story? It was starting with that mindset and thinking about what does that combat system look like when at the forefront of our minds is turning a narrative through it. Battles in Senua's Saga are exclusively one-on-one affairs, but in the background, scenes are playing out with their own stories to tell, whether that be the untimely demise of a villager or the continuation of a horrific ritual. The trick is to not make these vignettes a distraction from the fight itself, and that's achieved through engaging swordplay. Every combat animation has been recorded through performance capture, meaning every swing of Senua's sword is one of many skillfully executed by the talented stunt team. When visiting Ninja Theory's motion capture stage, I got to see some of this fight choreography in action, and let me tell you, they don't hold back. Things started steadily enough with a few sword-on-axe clashes, but swiftly escalated in their violence. The real-life action was impressive, just as it was minutes later when I saw it translated into the game. There's a real heft and flow to combat in Hellblade 2 that wasn't quite there in its predecessor, and that's largely thanks to this newfound approach.
It's been a long time since 2017's Senua's Sacrifice, but Ninja Theory is a studio focused on getting the small details right, hoping they all add up to an impressive whole. Over the past 7 years, they've increased the size of their team and upgraded the facilities and technology at their fingertips. All of the immersive techniques the improvements provide are in service of Senua's story. Not only is the studio looking to create a fun game for players to enjoy, but it's also seeking to use its platform to raise mental health awareness through Hellblade's depiction of psychosis, the hallucinatory mental health condition that Senua experiences. It's a cause close to Jurgen's heart, and one she's very keen to share widely. Games can be more than just entertainment, she states. You can make a game that sparks conversations, tackles difficult subjects, and just raise awareness about certain conditions such as mental health. I'm proud of just having the honour of representing the mental health community, making sure that I do it in the best way possible, the most realistic way possible. Don't let them down, and make them proud as well. Senua, would you give your life for these outsiders? In my darkest hour, it was an outsider who saved me. For more on Hellblade 2, check out our preview. Vamos para outro vídeo agora da GameSpot, mas só pra gente adicionar nisso que eles falaram aí agora, vou até mostrar aqui na tela. A Ninja Theory postou agora há pouco, inclusive, que eles... o que eles postaram diz o seguinte, né? Temos o orgulho de anunciar Hellblade, a Jornada da Mente, um evento especial em colaboração com Cambridge Neuroscience, que acontecerá na terça-feira, dia 9 de abril, ao vivo em Cambridge. Exploraremos as perspectivas tanto daqueles que vivenciaram a psicose, quanto aqueles que trabalham para estudá-la e tratá-la, juntamente com membros da equipe da Ninja Theory. Para obter mais informações, visite o Xbox Wire, onde eles estão com a matéria inteira falando a respeito disso, mas tipo, fica aqui o anúncio da Ninja Theory. A gente vai pro... Muito legal, né? A gente vai pro da GameSpot agora, pra gente poder fazer a reação, e aí a gente vem com toda a opinião do que a gente achou. Uma coisa só que eu queria falar é que não tem gameplay, pelo visto, coisa nova, né? A não sei que no GameSpot tenha, vamos dar uma olhada, né? Bora. Bom, vamos lá pro vídeo do GameSpot, então. Uma diferença do vídeo da GameSpot pro da IGN, que o da GameSpot tá em 1080p. Eles não têm aí o vídeo em 4K como da IGN. Vamos lá, conta ele. 3, 2, 1, vai! Eu estou sem som aqui, deixa eu dar uma olhada por quê. Pronto, voltamos agora com o som, galera. Ó, o preview do Jordan Hammer. Unlike the first game, which saw Senua, a picked warrior with psychosis, struggling to fight her way through Helheim. Cara, impressionante a qualidade desse primeiro jogo também. From what I saw, this change pulls the focus away from the tantalizing mythology brought to life through Senua's delusions in the first game, and instead centers her conflicts in a more recognizable world. In response, Senua's movements in combat look and feel more realistic, prioritizing the heft of her sword felt through her tired desperation during lengthier fights. Whenever Senua clashes swords with someone, Hellblade 2 makes it feel tense, as if life itself is challenging Senua to earn her right to exist in this world. This was most evident in the final moments of the preview, which saw Senua attempting to free a prisoner from a group of Vikings. Her action sparked a prison break, engulfing the area in smoke, blood, and screams. I had to guide Senua through an onslaught of foes, some wielding traditional weapons like axes and swords, while others used torches to spew fire. Much like the first game, Senua doesn't face more than one enemy at a time, so huge battles are structured as a series of back-to-back duels. You'd think a decision like this would make combat easier, but nothing could be further from the truth. Hellblade 2 is hard. It's not as tricky to grasp as more action-oriented games, but enemies are quick to take advantage of your mistakes, parrying weak strikes and immediately counter-attacking, for example, or using wide sweeping attacks that are difficult to dodge without precise timing. Even though there's only ever one target, it often feels like Senua is surrounded as the camera zooms in for a very close over-the-shoulder perspective, and the whispering advice of the psychosis-created Valkyries. Aquela parte daquele combate, não sei se aquilo era novo, eu não lembro daquela parte. Essa eu lembro. Não era novo não, a gente viu. The reverberating heartbeat of the background vocals swell with the killing blow. It's almost like the music itself is encroaching on me, only relieving the pressure once the fight is over. I could feel my heart racing during moments where Senua would push past an attacker, momentarily putting Senua's opponent into her periphery, where you can still kind of see them. But there's that brief moment of terror where you're frantically turning around to get the opponent back into full view.
Combat is also made more exciting with new abilities for Senua. My favorite comes from an especially poignant moment in the preview when Senua was reminded of her childhood home, sending her mind back to that space. There, she remembered and recovered a small mirror which she used to focus as a young girl. Coming back to the present, Senua unlocked the ability to use the mirror to focus, temporarily slowing enemies long enough to land a combo of attacks. Unleashing focus creates this beautiful explosion of reflective shards and shimmering runes that then encase an enemy, thematically insinuating that Senua is giving the target her complete attention, much in the same way she did her reflection as a child. In that moment, the enemy slows and Senua's slashes chip away at their shining prison, typically culminating in Senua overcoming the enemy with a burst of strength and a primal scream. It's beautiful. It's badass. It adds meaningful narrative context to battles while also making the tougher ones far more approachable. The mirror is just one aspect of the game that keeps Hellblade 2 firmly in the genre of dark fantasy. Senua still must complete environmental puzzles to progress in the world, scouring the immediate area for landmarks that remind her of the shape of certain runes to remove magical obstacles, or noticing patterns in the mountainside that hint at secret passages. My favorite are the faces, protrusion of rock that Senua's psychosis convinces her are a human face. If she approaches them and focuses on the face, she surmises her mind is painting a pattern that isn't actually there, revealing a tunnel through which she can proceed. This aspect of the game isn't as challenging as the combat, instead providing a brief respite to catch your breath and soak in the tantalizing primeiro tinha umas ilusões de ótica assim these também. moments as rewarding as the combat, Você tinha que as the encaixar riddles I solved seemed fairly a simple and câmera straightforward. The dance-like puzzles símbolo. of each fight pushed me to think quickly and strategically in the heat of the moment. But I also think Hellblade 2 needs those quiet moments, if only to once again tighten the tension as the game leads to its next duel. In addition, these quieter moments provide opportunities for Senua to reflect and check in with her allies, whether they're one of the new NPCs or the Valkyries. And of everything I saw, that's what excited me the most. The Valkyries felt more like adversarial allies in the first game, but now they feel more akin to true companions. There's clearly been a shift in power between Senua and the psychosis-driven voices in her head, one that builds on the final moments of the first game. I'm eager to see how that dynamic might change or evolve in Hellblade 2. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senua, what are you waiting for? Truly, this game cannot come soon enough. I can't remember the last time a game preview left me so excited to dive into the full experience. Tá aí o preview da GameSpot também. Cara, tudo leva a crer que esse jogo vai ser incrível. Eu acho que por mais que nesse ano de 2024 aí a gente tenha jogos no Xbox que são até considerados de estúdios maiores, né, como o da Obsidian, com o caso do Avowed, e até mesmo Indiana Jones, que é uma parceria importantíssima, o Hellblade, ele tem aquela cara de jogo que marca em uma geração, por tudo que a gente tá vendo, não só por conta do visual e tudo, mas os temas que ele toca, a narrativa. É importante você ter jogos narrativos que te deixam imerso por muito tempo, como é o caso do Hellblade, né? Porque ele deve ter um formato de narrativa que você vai ficar preso do início ao final. E no Xbox isso não tinha com tanta frequência, né? E ao comprar a Ninja Theory, a gente até na época que comprou, a gente até falava disso, que é uma oportunidade do Xbox ter esse tipo de jogo que agrada muito, por exemplo, o público que tá no PlayStation. E não ter esse jogo no PlayStation, pelo menos inicialmente, porque é o que parece ele vai ser por um período exclusivo, não acho que ainda vai chegar em outra plataforma, além do PC. Pode ser um ótimo chamativo pro console ou pro serviço, lembrando, né? Que o Hellblade 1 era exclusivo do PlayStation. Foi exclusivo por um tempo, né? Inclusive por parceria e tal. E aí depois ele saiu pro Xbox. Isso mesmo. Cara, o visual desse bagulho é inacreditável. E ó que não vimos nada novo, né? Não vimos nada novo, mas quando você vê com qualidade de perto, assim, eu acho que tinha até algumas cenas que não tinha no trailer. Eu acho também. Algumas cenas preparadas para o B-roll. Pô, cara, é muito absurdo, cara. É fora do normal, assim. E isso, pra mim, é o que há de melhor hoje nos videogames. Tá ligado? Não sabemos qual é o resultado final. Tô chutando pelo que eu tô vendo. E é um negócio que eu estou, de verdade, impressionado. A gente já tava impressionado no TGA. E eu fiquei repetindo muitas vezes, porque aquilo me deixou de queixo caído de verdade. Que pra mim essa é uma das melhores iluminações
que eu já vi, tá ligado? Sim. Mais bonito que a vida. Lembrando que ele é Tá, na tipo, Unreal num Engine lugar 5, escuro. né? Você tá num lugar escuro e, rapaz, a incidência da luz, os reflexos, é coisa de foda demais, de altíssimo nível. E parece que pelo fato de que quando eles estão em combate, parece que o cenário ao fundo, ele perde... ele entra num blur, né? O cenário ao fundo parece que, tipo assim, olha, não importa o que tá ao teu redor, foca no que tá na tua frente. A luz que tá no combate parece que ganha mais evidência ainda. Tipo, artisticamente falando, é uma beleza, tá ligado? E não é só isso, cara. Os movimentos, eles são tão realistas que, tipo... Eu, às vezes, chego a esquecer que eu tô assistindo que tem um cara jogando aí, tá ligado? Aham. É muito louco, É cara. muito bem feito, mano. É muito É bem muito feito. louco. Não parece muito videogame do jeito que a gente tá acostumado, sabe? Porque o videogame, você tem toda uma questão de gameplay que favorece o jogador, né? Tô falando da velocidade, dos movimentos, dos inimigos, aquela deslizadinha que a gente sempre fala, sabe? Ah, de chegar mais Quando o cara perto, vai né? atacar e tal. Os golpes, eles são muito preparados pra você apertar o botão. Parece um movimento tão fluido. Eu não sei se, tipo, pode ser até uma coisa preparada e tal, e depois no fim seja diferente? Pode. Mas é uma coisa tão bem preparada. Você vê um movimento sendo concluído, finalizado. É muito bonito, cara. E aí deu pra ver que a evolução que teve dentro do estúdio é muito boa, né? Quando eles mostram ali o local onde eles estão gravando. A gente teve, não sei se lá lá na CD Projekt você teve como ver o lugar onde eles gravam essas coisas. Mas lá na viagem que eu fiz pra NetherRealm, eu pude ver o tamanho e a forma com que eles fazem. Capture, você fala? Do motion capture. Podemos ver. E a NetherRealm é gigante, né, cara? E a eu Ninja... acho que nem é lá, viu? Onde eles fazem a captura, eu acho, não sei. Da NetherRealm? Não, é lá sim. É lá sim, o lugar é enorme. Da CD Projekt, você perguntou da CD Projekt. Sim, da CD Projekt. Eu achei que eles estivessem lá, ou que talvez você pudesse ter visto alguma coisa. Eu não sei, sinceramente. Mas o da NetherRealm é muito parecido com isso tudo que a gente viu agora aqui no preview da IGN, né, da Ninja Theory, o que mostra que eles evoluíram muito, cara. Como estúdio em termos de capacidade técnica, né? Porque isso é importante pro tipo de jogo que eles fazem. Então, pô, fico cada vez mais hypado. Esse jogo tem o meu hype no limite máximo, assim. Por mais que tenha... meu querido, calma. Nós vamos falar sobre os aspectos polêmicos, mas não vai ser nesse vídeo. Não vou falar agora. Não vamos falar agora. Tranquilo. A gente tem uma opinião formada que vocês já sabem sobre a questão de 30 FPS e tudo mais. Mas assim, a gente sempre fala também que isso não atrapalha o jogo a ser bom. Mas tem todo o peso negativo que isso traz também quando é um jogo de first party. E só lembrando também que o Bruno Torrão, que inclusive é um desenvolvedor brasileiro, ele é fundador da Ignite Dreams Games. Eles estão trabalhando no Shattered Fate. Dê uma olhada. Eu pedi no Twitter para que a galera pudesse me lembrar de coisas importantes aí, ou postarem ali links importantes, algum tipo de entrevista, algum tipo de coisa sobre o jogo. E o Torrão lembrou aqui o fato de que o jogo, sendo feito na Unreal Engine 5, ele também tá fazendo uso do MetaHuman, que é uma coisa que a própria atriz do jogo, que eu esqueci o nome dela agora. Melina Jurgens. Ela mesma. Ela tá direto em apresentações do MetaHuman, porque ela é hoje uma face... referência, cara. Referência, igual era o cara que fazia o Gollum lá, o Andy Serkis. Que ela era fã dele, né, mano? Referência. Porque o Andy Serkis, inclusive, trabalhou muito com a Ninja Theory. Ele fez lá o Isso, o Enslaved, é verdade. E fez o outro também, que era da PlayStation lá, né? Heavenly Sword. Heavenly Sword, ele era o vilão, né? Ele era o rei, exatamente. Cara, era muito bom, cara, ele participando junto, podia participar mais. Referência, e depois, né, claro, já tinha feito Gollum, né, já manjava muito do que é ser um personagem em digital, né, e também depois veio a fazer as outras coisas que a gente conhece, como Planeta dos Macacos, enfim. O cara é um monstro, Mas cara, isso gigante. Aí. Mas, pô, tudo me agrada no jogo. Esse negócio, a única coisa que me desagrada é os 30 FPS no Xbox, por conta de todo o resto que a gente vai falar no outro vídeo. O tempo de jogo ainda não me desagrada, porque eles falam que vai ter 8 horas, né? Porque a gente tem que vivenciar esse tempo de jogo, né? Porque é melhor você ter um jogo que seja bom durante 8 horas do que meia boca durante 20. Provavelmente isso só daria um vídeo inteiro falando sobre isso, mas a gente vai separar um vídeo e eu vou trazer também minhas opiniões de eu achar o tempo de jogo e o frame rate. Beleza, então ó, mais um vídeo de Hellblade sai hoje ainda pra vocês, no período da noite, se eu não me engano, que é sobre o gráfico, então não perca. E o outro vídeo a respeito dos 30 FPS deve chegar amanhã às 9 horas da manhã, então fica ligado pra você não perder o cronograma. Valeu! Valeu!